Deus é maravilhoso demais, irmãos. A verdade é que nós não merecemos todo o amor que Deus tem para nós. Nós não merecemos tanto amor que Deus tem para nos dar. Mas precisamos desse amor, porque o amor de Deus nos faz ir além. Quando a gente diz assim, quando a gente canta o que cantamos aqui, vou avançar, vou crescer e ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo. Nós cantamos isso, sim ou não? Isso só é possível porque Deus nos ama. Amém? O amor de Deus, quando as suas forças terminam, o amor de Deus te empurra, porque Deus não quer que você desista, porque Deus não quer que você desanime. Agora, assim como Deus nos ama, nós sabemos que nós temos um adversário no mundo. Tem alguém que está torcendo para você parar. Tem alguém que está torcendo para você desistir de tudo. Tem alguém que está torcendo para você fracassar. Há alguém, e nós não podemos ignorar isso. E esse alguém está torcendo para que você abandone tudo o que Deus tem te dado. E esse alguém chama-se Satanás. Eu quero lembrar você de uma coisa. Ainda nos dias de hoje, que quase não se fala sobre isso, mas eu quero lembrar você que o diabo ainda existe. Ele ainda é um ser real, embora muitos pregadores não falem sobre isso, embora a mensagem de muitos seja apenas prosperidade, embora a mensagem de muitos seja apenas cura física. Eu quero lembrar você que Satanás ainda existe e que ele ainda é um inimigo do povo de Deus, e que ele ainda é um inimigo a ser desafiado e a ser vencido no nosso dia a dia como igreja. Amém? Eu quero pedir nessa noite que, se tem homens ou mulheres aqui de oração, que entrem em intercessão a partir desse momento. Porque Deus nessa noite vai quebrar correntes malignas. Amém? Porque Deus nessa noite deseja ministrar profundamente libertação sobre a vida do seu povo. Então entra comigo em intercessão. Você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus, um jovem de Deus, comece a interceder desde agora, porque cadeias nessa noite haverão de ser quebradas. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Esse nosso inimigo, chamado Satanás, nós sempre esperamos dele um ataque violento. Nós sempre esperamos dele um ataque maciço, um ataque pesado, sim ou não. Você sempre, eu sempre, a igreja sempre espera de Satanás um ataque forte, arrasador. Por quê? Porque o inimigo é um adversário cruel. Porque ele, tendo a oportunidade, ele não brinca. Ele tendo a oportunidade, ele não nos tira para compadre. Ele tendo uma chance, ele tenta contra a nossa vida. No Evangelho de João, Jesus disse uma coisa interessante. João 10:10 está escrito assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: o diabo. Não precisa ter medo de falar o nome dele. Pode ser: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse isso, irmão. Agora, porque Jesus disse isso, nós imaginamos Satanás como um cara feio pra caramba.
Nós imaginamos Satanás como alguém terrível, com uma cara assim, assustadora. Nós imaginamos as pessoas, se você pedir para uma criança ou para um adolescente, desenhe o diabo, você vai ver que desenho bem feio que ele vai fazer. Se você tem medo, por exemplo, do escuro, e alguém disser para você assim: olha, o diabo gosta do escuro, você vai ficar imaginando um monte de coisa feia quando você estiver no escuro. Por quê? Porque nós imaginamos um diabo feio. Nós imaginamos um Satanás feio por causa disso que Jesus falou. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Essas são as 3 missões dele na terra: roubar, matar e destruir. A quem? A todos nós. Esse é o desejo do diabo. Desde o início. Por quê? Porque Deus nos criou segundo a sua imagem e sua semelhança. E porque aqueles que andarem com Deus e forem fiéis a Deus, um dia vão ocupar o lugar que já foi dele no céu. E nós vamos entoar louvor e adoração a Deus como igreja do Senhor. Por isso que o diabo tem raiva de você, filho de Deus. Por isso que o diabo tem raiva de você, filha de Deus. Agora, o que eu quero dizer nessa noite, o que eu quero que você entenda nessa noite, o que eu preciso que você entenda nessa noite, é que nós ficamos esperando um ataque cruel, avassalador, devastador do diabo. Mas o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11:14. Olha o que ele escreve: essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, com que propósito Satanás se disfarça? Com o propósito de enganar a você e a mim. Satanás não se disfarça porque ele vai ao baile da fantasia. Ele se disfarça para tentar enganar você e eu. Talvez essa seja a maior estratégia do diabo. E nós temos que estar atentos. Porque talvez essa seja a maior estratégia dele, a sua grande estratégia. Não se mostrar um cara feio. Não se mostrar terrível e assustador. Mas disfarçar-se de algo bom. Ao ponto de você ter que dizer assim: pobrezinho do diabinho, coitadinho do diabo, ele é tão bonzinho. Quantos aqui lembram de uma propaganda que tinha, eu não sei se, acho que não tem mais, mas tinha uma propaganda na RBS TV, onde aparecia todos os monstrinhos que já assustaram as crianças? Quantos aqui lembram? E eles cantavam musiquinha, e dançavam, e faziam umas carinhas engraçadinhas. Lá estava o bicho papão, a mula sem cabeça, e outros, e até o diabo estava. Qual é a grande estratégia, mãe? Qual é a estratégia do diabo nisso, mãe? É que os seus filhos se acostumem tanto com o diabinho, ao ponto de pensar que ele seja bom. Porque se o diabo aparecer para um dos nossos filhos e fazer uma careta, uau, os nossos filhos nunca vão querer saber dele. Se o diabo se manifestar aqui hoje, ele será repreendido e expulso. Porque na vida da igreja existe autoridade de Deus para fazer isso. Agora, por que muitas vezes ele não se manifesta? Por que muitas vezes ele quer ficar escondido?
ser notado. É interessante para o diabo não ser percebido. É interessante para o diabo não ser notado. É interessante que o inimigo não seja percebido, porque assim ele pode continuar afastando você de Deus. Assim ele pode continuar roubando o seu tempo. Assim ele pode continuar prendendo você com coisas que não têm sentido. Assim ele pode continuar escravizando você com mulheres, com homens, com drogas, com vícios. E você vai ficar achando que tudo é normal, porque você não vê Satanás em carne e osso dizendo para você: eu vou te pegar, eu vou te matar, eu vou arrancar tua cabeça. Você não vê. O verdadeiro Satanás, não esses demôniozinhos chumbrega que tem por aí, mas o verdadeiro Satanás, ele está camuflado. Quem é que sabe o que é camuflado? Sabe ou não? Camuflado significa disfarçado. Por exemplo, tem uma farda militar, que é a farda camuflada, que é aquela toda verde, cor da selva, para que quando o soldado for para o campo, ele possa se misturar entre os arbustos e não ser notado pelo inimigo. Satanás sempre está camuflado, para que você não perceba. Porque se ele se materializa, ele é percebido, ele é notado e ele é expulso. Agora, como que ele está camuflado? É preciso que você entenda isso nessa noite. Amém? Diga aí para o seu irmão: irmão, se liga na palavra em nome de Jesus. Não se distraia. Por que eu estou dizendo isso para você? Estou dizendo isso para você porque essa palavra vai desmascarar o diabo. E ele está interessado que você durma aí no banco. Então, se você começar a sentir sono aí, você diga: sai fora em nome de Jesus. Amém? Se você perceber que a tua irmã está dormindo, você diga assim: irmã, em nome de Jesus, desperta. O irmão também. O irmão você pode apertar um pouco mais. Aperta nesse nervinho aqui que dói de um monte. Isso, irmão Saloni, pega aí. Como é que Satanás se esconde? Existe uma infinidade de coisas no mundo hoje. Na verdade sempre existiu, mas hoje de maneira mais forte. Existe uma infinidade de coisas no mundo hoje, influenciando pessoas, exercendo autoridade, poder sobre a vida de pessoas. Coisas que as pessoas consideram normais, mas que quem está arquitetando tudo isso, quem está orquestrando tudo isso, chama-se Satanás, e com um desejo: enganar você de tal maneira que você não perceba que é ele que está por trás da coisa. Que você não perceba que é ele que está por trás daquilo ali. Aí você vai ver muitas modas. E eu não estou pregando contra a moda, não estou pregando contra a roupa, mas eu estou dizendo que existe muita moda por aí, destruindo vidas, destruindo casais, seduzindo homens, seduzindo mulheres. Será que Deus criaria isso? O cara é casado, mas o cara é fraco em algumas áreas. E aí lançam uma moda em que a moça tem que ter um corpo bonito para usar aquela moda. E ela põe aquela roupa que entre o umbigo e a cintura fica um palmo do corpo aparecendo. A gordinha não usa isso. Tem umas corajosas, mas normalmente quem usa são as
bonitinha. E por quê? E com qual finalidade? Uma mulher casada, decente, não tem essa necessidade, porque ela tem o seu marido e o seu marido a possui e a tem. E ambos estão debaixo da bênção de Deus. Agora essa moda foi Deus que criou? Não. Por quê? Porque por causa disso jovens são levados ao pecado. Por causa disso homens caem no engano e na tentação e traem as suas mulheres. Nós não vemos o diabo nisso. A marca, o nome, Satanás não está nisso. Mas quem é que orquestra isso? Então nós vemos moda, isso é só um exemplo. Nós vemos pessoas sendo influenciadas pela música. Nos anos 60, haviam grupos de rock que influenciavam poderosamente a vida dos jovens através da música. Havia um grupo chamado Menudos, que eles tinham uma música que dizia: não se reprima. Eles cantavam para uma geração de jovens dizendo: não se reprima. Ou seja, deixe os teus desejos explodirem dentro de você e faça o que te for bem melhor na tua cabeça, no teu entendimento. Não reprima teus desejos. Quem é que está por trás dessa mensagem? Será que é o Espírito Santo? Será que é Deus? Ou será que é o diabo que sutilmente está movendo os seus dedos e orquestrando novelas? Qual é, querido, a novela que ensina alguma coisa boa? Eu tenho televisão em casa, não pense isso. Ah, o pastor é contra a televisão. Não, eu tenho. Agora me responda, qual é a novela que ensina uma coisa boa? Até as novelas de criança. Você vai ver menininhas de 10, 12 anos beijando na boca, agarrando, mentindo para a professora. Qual é a saída que as novelas apresentam para um casamento quando existe um adultério? Vai e faz o mesmo. Quem é que está orquestrando esse sistema? Quem é que está por trás, disfarçado, por trás desse sistema? As irmãs, as meninas gostam tanto de comédia romântica, aqueles filmes, né, estilo Titanic e outros. Quem aqui já assistiu o Titanic? Levanta a mão, não precisa mentir, pode levantar a mão. Eu tenho certeza que 90% ou talvez até todos torceram para aquela mulher ficar com o Leonardo DiCaprio. E choraram quando ele afundou naquele mar. O cara está podre de rico e você está chorando porque ele afundou naquele filme. Qual é a mensagem daquele filme? É uma cena tão bonita, Daniel, é uma cena tão que mexe, que prende a atenção da gente de tal maneira, é tão bonita, aquela música parecida mais ou menos com essa que o irmão está tocando. Aquilo tudo vai te prendendo, vai mexendo com os teus sentimentos, com as tuas emoções, e você não percebe que você está torcendo para que seja consumado um adultério, porque aquilo é um adultério. Mas você não percebe por quê? Porque a música está tocando, porque o ator é bonito, porque a atriz é linda, porque os dois parecem que se combinam, porque o outro cara é grosso, é mal educado. Mas você não consegue perceber que ali está a história de um adultério. E você está torcendo pelo cara que vai morrer afogado. Está vendo como é que o diabo faz?
Está vendo como é que o diabo consegue prender e disfarçar muito bem? O diabo está por trás dessas coisas. Agora existe cerveja sem álcool. Qual é a intenção? Que você, meu irmão, que um dia já bebeu e dependeu disso, possa dizer assim: puxa, eu gostava tanto de cerveja, Jesus me libertou, mas agora eu posso voltar a beber, porque isso aqui não tem álcool. É que nem refrigerante, só tem gás, não tem álcool. E aí você começa a beber. Sabe qual é a intenção? Você não precisa beber com álcool. Você só precisa voltar a se ligar naquilo que Jesus já te libertou um dia. É como que você não volta para o Egito, mas você ainda tem saudade do Egito. É como que você não volta para a vida noturna, mas você fica lembrando e sente saudade, sente desejo das vezes que você estava lá pegando todas. Mas Jesus te arrancou desse negócio, Jesus te libertou desse sistema, e o desejo do diabo é prender você, ele vai você para lá de novo. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor, que nenhuma dessas coisas haverá de atingir a igreja do Senhor nessa cidade. Vamos dar um aplauso para o nosso Deus. Quem é que está por trás dessas coisas? Fala aí para o teu irmão: o espírito do anticristo. Se você tem Bíblia, abra em 1 João capítulo 4, lá no finzinho. Se você trouxe a sua Bíblia, 1 João capítulo 4. Aleluia, Senhor. 1 João capítulo 4, antes de Apocalipse, lá no fim da Bíblia, versículo 3 ao 6. Olha o que diz: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Diga para o seu irmão: ele já está no mundo. Agora olha o que diz o próximo versículo: filhinhos, sois de Deus. Quem é que é de Deus? Diz um glória a Deus. E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós, diga assim: nós somos de Deus. Somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus dê ouvido para Deus nessa noite. Aquele que é de Deus dê ouvido para a voz de Deus nessa noite. Aleluia. A ideia do diabo é essa: entrar sutilmente na sua casa, mas não de qualquer jeito, não metendo o pé na porta, não. Se possível, entrar na carona de alguém que está entrando, para não ser notado, para não ser percebido. A ideia é que você não note que ele está lá dentro, porque se você não notar tudo que acontecer de anormal, você vai achar que é normal. Não, hoje em dia as coisas são assim. Hoje em dia as coisas são desse jeito mesmo.
Isso não tem nada a ver, é uma coisa inofensiva. Isso não quer dizer, a minha mãe dizia isso. Isso aí não quer dizer nada. Essa é a ideia. Você não percebe que ele está ali. E aí você vai culpar todo mundo, menos ele, porque você não o vê. E se você culpa todo mundo, você arruma problema com todo mundo. Você termina com o seu casamento. Você perde seus filhos. E ele continua ali, rindo de você, porque você não percebeu que ele está ali. Então ele entra sutilmente, fica ali, agindo, orquestrando coisas, até que chega o ponto de poder acabar com você. Tem uma história que uma vez o pastor Billy Graham contou. Essa história é mais ou menos assim. Não chega a ser uma história, mas é mais uma experiência do que uma história. Você põe uma panela de água a ferver. Quando ela estiver fervendo, você pega uma rã e larga dentro da panela. Sabe o que vai acontecer? Quem sabe o que vai acontecer? Pular para fora. Ela vai pular para fora. Porque a água está fervendo. Se o diabo entrar na tua vida aos trancos e barrancos, você vai dizer assim: pastor, vem cá. E nós vamos repreender, ele vai embora. Ele vai pular na água quente. Agora, quer ver que interessante? Pega uma panela de água fria, coloca em fogo baixo. Pega uma rã, coloca dentro dessa panela de água fria e deixa ela ali, no fogo baixo. A temperatura gradativamente vai aumentando e ela não consegue perceber a mudança. Sabe o que vai acontecer? Ela vai cozinhar e vai morrer sem perceber que está sendo cozida. Essa é a ideia do diabo. Colocar você numa panela de água fria e ir esquentando aos pouquinhos, para que você não perceba que ele está acabando com a tua vida, que ele está acabando com o teu casamento, que ele está acabando com a sua família, que ele está destruindo tudo. Será que tem alguém aqui que está na panela de água fria? E você está ali assim: que água gostosa, até está ficando morninha. Eu vi uma vez um filmezinho com meu filho, chama-se Tá Dando Onda. É um pinguinzinho surfista, e lá tem um galo, e esse galo é brasileiro, e ele é daquele tipo assim, numa pô, tudo tá beleza. E aí os canibalzinhos pegam aquele galo lá num caldeirão de água fria e botam o fogo embaixo e vai aquecendo e começa a borbulhar. E eles vão picando cenoura, batatinha, temperinho, e ele está ali feliz da vida. Cai aquela cenoura em cima dele e ele diz assim: meus amigos estão me dando um banho de sais. Eita, banho gostoso. Muitos de nós estamos assim, irmão. O inimigo está enganando a muita gente e as pessoas não estão percebendo, porque a água está boa, porque está dando tudo certo, porque eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto hoje, porque a minha mulher, o meu marido nunca gostou tanto de mim como gosta hoje, nunca as meninas me olharam como me olham hoje. Os caras estão babando na minha volta. A água está esquentando e você não está percebendo. Mas nessa noite, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. O Senhor vai virar nessa noite o caldeirão do inferno e vai quebrar cadeias na sua vida e vai libertar você do laço do diabo, para que você não caia nas armadilhas dele. O diabo não precisa fechar a igreja.
Eu vou te falar de uma coisa que Deus tem falado comigo. O diabo não quer fechar a igreja. Ele não quer fechar a igreja. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer acostumar a igreja. Ele quer trazer sistemas, ideias, modas. Ele quer trazer coisas e colocar sutilmente na nossa vida, porque nós somos a igreja. Ele quer começar a acostumar você e o pastor com coisinhas pequenas que parecem que não tem importância, com coisinhas pequenas que parecem que não tem nada a ver. E através dessas coisas ele vai minando, vai rompendo relacionamentos entre irmãos, relacionamento entre nós e Deus, e ele vai quebrando um aqui, vai quebrando outro ali. A gente não percebe, a água está morna, não dá para perceber. Até que chega o ponto que ele torna a igreja inofensiva ao inferno. Só tem uma coisa para dizer: a verdadeira igreja sempre vai estar em guerra contra o diabo e contra o inferno. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e quando ele foi levado ao Pai, ele disse: eu vos dou poder e autoridade para continuar fazendo o que eu fiz e fazer coisas ainda maiores. Vocês vão lutar com a porta do inferno. Então o diabo não tem força, ele não tem poder para fechar a porta da igreja. Bem pelo contrário, a igreja tem poder para derrubar a porta do inferno e saquear as almas que estão ali. O diabo não tem poder para fechar a igreja. Então, se ele não pode fechar, ele vai tentar de outra forma. Vou entrar e disfarçar. Eu vou tornar a igreja sonolenta. Eu vou prender esse irmão e essa irmã de tal forma durante o dia que ele consiga ficar correndo para todo lado, fique exausto, e quando chegar no culto à noite ele não vai ter atenção para ouvir a palavra, ela não vai conseguir prestar atenção no evangelho, o pastor vai gritar que nem um louco porque ele é meio louco, mas não vai dar em nada, porque eu vou acostumar ele. Está percebendo? Está conseguindo entender? Está conseguindo entender que o diabo não precisa fechar a igreja? Ele não tem poder para fechar a igreja, ele não tem autoridade para fechar a igreja, porque a igreja não é esse templo. Se alguém vier lacrar as portas desse templo, a igreja vai para o campo, a igreja vai para o mar, a igreja vai para a praia. Onde estiver um crente, ali está a igreja. É por isso que o diabo não pode vencer a igreja. Mas o diabo quer se infiltrar de uma forma que você não perceba. Ele quer transformar você num crente muito light. Muito light. Se os ricos sonegam impostos, né? Não tem nada demais. Não estou roubando de pobre. Eu estou tirando de quem tem. Eu estou tirando do governo que também tira de mim. Nós não somos desse mundo. Nós somos de Deus. E nós estamos sendo preparados pelo Espírito do Senhor para voltar para Deus. E eu sei que nem tudo, irmãos, é culpa do diabo. Tem muita gente que é safada mesmo. É ou não é? Tem gente que não tem moral, não tem vergonha. O mundo está cheio de gente assim. Tem gente que compra e não paga. Isso para mim só tem um nome. Não tem um nome, não. O nome disso não é diabo. O nome disso é roubo. Comprou e não pagou, está roubando. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra.
cartão de crédito. Para de olhar nas vitrines. Eu estou devendo na loja tal, mas eu já perdi tanta vergonha que eu estou lá na vitrine. A dona da loja está torcendo que eu entre para me pegar pelo pescoço. As coisas que você fez longe de Deus, fora de Deus, é um departamento que tem que ser resolvido à parte. Mas uma vez que você está andando com Deus, a Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem se prostituía não se prostitua mais. Agora consagre a sua vida a Deus, como antes você consagrava o pecado. Agora ofereça o teu corpo e a tua vida para Deus. Agora o diabo está tentando implantar suas ideias, seus sistemas. Por exemplo, quantas horas por dia você fica entre WhatsApp, Facebook e televisão? Quantas horas? Às vezes eu digo para minha filha: sentou na mesa, larga o telefone, porque senão eu vou te tirar ele. Às vezes ela está almoçando e está ali no zap. Não suporto mais o que ele... Eu digo: filha, o celular é teu. Só que é o seguinte, quem te deu o chip fui eu. E tu vai ficar com o celular, eu vou tirar o chip. Agora, manda orar. Manda ler a Bíblia. E não são só os nossos filhos, nós também, queridos. Quer ver uma coisa? Eu estou lá no sofá de casa, ou eu estou deitado na minha cama, daí toca o telefone ali, uma mensagem. Se eu acordar, na hora eu vou ler e vou responder. Agora, quantas vezes o Espírito Santo nos acorda para orar e nós não respondemos? E nós não respondemos. A gente até repreende: Senhor, eu repreendo essa insônia. Senhor, em nome de Jesus, me faz dormir. E é o Senhor, não é o diabo, é o Senhor que está dizendo: filha, vamos orar. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você vai enfrentar amanhã. Filho, vamos orar. Vamos dedicar 15 minutinhos para a palavra, porque eu tenho algo especial para falar contigo. Mas não! Tem muitos de nós aqui que acordamos na madrugada e a primeira coisa que fazemos, ao invés de orar, de ler a palavra, de falar com Deus, a primeira coisa, a gente pega o celular. Deixa eu ver se alguém botou algo novo no Facebook. E escreve assim: hashtag sem som, hashtag sem nada para fazer, hashtag ai que tédio, hashtag amanhece logo. Você não vê ninguém escrevendo hashtag orando, hashtag buscando Deus. Até porque quem busca Deus não tem muito tempo para essas coisas, não deixa o diabo acostumar você. Eu estou falando de uma coisa que é para mim e é para você, meu irmão. É para mim e é para você, minha filha. Não deixe o diabo pegar você nesse sistema, nessa mentalidade, fazendo com que a igreja se transforme numa igreja tolerante. Tolerante. Nunca se viu tanto no mundo hoje como se vê homem com jeito de mulher. Homem que fala mais com as mãos do que com a boca. Menino brincando de boneca. E menina brincando de carrinho. E está tudo normal. Não tem mal nenhum. Irmão, Jesus disse que a gente tem que ser simples como é a pomba. Nós temos que ser prudente como é a serpente. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem homens, se comportarem como homens, falarem como homens, ter
pastor, o senhor está bravo? Não, irmãos, eu estou preocupado. Nunca se viu tanto homem falando assim: sangue de Jesus tem poder. Irmãos, essa delicadeza, quando Deus criou lá no jardim, Deus deu para a mulher essa delicadeza. Deus deu para a mulher. Deus deu para a mulher. É verdade, senhor. Meu irmão, seja homem, seja um homem de Deus, seja macho, honra a tua espécie, porque Deus te fez assim para glorificar a Ele. Glória a Deus. Para com esse negócio aí que vem a unha. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Minha filha, meninas que estão aqui, prepare-se para um dia casar com um homem de Deus. Um homem que Deus vai preparar para vocês, vai reservar para vocês. Não entra nessa moda de que tudo é normal, tudo é bonitinho, tudo está correto. Não, não está correto, não. O mundo está virando de perna para o ar. E o diabo quer curtir isso na igreja. 2 Coríntios 11:3 diz assim: entretanto, receio, quer dizer, me preocupo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente, diga assim, mente, seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Paulo está dizendo: eu tenho medo que, assim como a serpente fez lá no Éden, o diabo consiga fazer, mentindo para vocês, enganando a mente de vocês, para vocês perderem a pureza da devoção a Cristo. Nós não devemos ignorar as armadilhas do diabo. Veja o que diz a palavra, 2 Coríntios 2:11: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. O diabo tem estratégia. O diabo tem artimanhas. Ele planeja muito bem os seus ataques. Ele não dá ponto sem nó. Você acha que o diabo é um ser burro? Não, ele é inteligente, ele foi anjo. Ele está muito à frente em tecnologia do que muitos de nós. Agora você tem o Espírito da revelação de Deus, e contra isso Ele nada pode fazer. E nessa noite Deus está falando com você. Então Ele age por artimanhas. Ele também opera com grandes, ele também opera gerando dúvidas, que às vezes são insignificantes, mas impedem você de crescer em Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5, você vai encontrar: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher. Aí você ouve uma palavra, e o diabo não vai te dizer é mentira. Ele vai te dizer: será que é bem assim? Gerando dúvida. Diga assim para o seu irmão, pergunte: você tem alguma dúvida em relação à palavra? A dúvida não é de Deus, irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante ao quê? Às ondas do mar, que sem paradeiro é lançada de um lado para o outro. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, Deus não te criou para andar rolando. Amém? O que a serpente pergunta para Eva lá no jardim? Será que foi bem isso que ele quis dizer? Não, eu acho que não é bem assim não.
Em Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por quem? Pelo diabo. Ok. Qual foi a tentação do diabo? Se tu és um filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu és um filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Se tu és um filho de Deus, cara, o diabo age gerando dúvida. Dúvida. Aí a menina está orando para Deus dar um namorado, um esposo, e ela sai do culto com a Bíblia na mão ou com o celular na mão, né? Porque hoje muita gente já não traz mais a Bíblia, tem celular na Bíblia, então, ou tem a Bíblia no celular. A Bíblia no celular. E aí a menina sai da igreja e ela está indo para sua casa, na maior santidade, com aquela Bíblia no celular, perto do coração, assim, de vez em quando assim, de vez em quando assim, mas ela está indo para casa. Aleluia. E ela está pedindo para Deus alguém, e daqui a pouco passa aquele boyzinho num golzinho rebaixado, aquele farol azul, tá só a sinaleira ligada, e ele passa aquele... E aí ele passa, abaixa o vidro, reduz a velocidade, olha para você e diz assim: e aí, princesa? E você, aleluia. Aí o Espírito Santo fala contigo e diz assim: ó, ei, não é isso aí não. E aí vem o capetinho do outro lado e diz assim: será que o Senhor não pode, através de tua vida, salvar ele? Está entendendo a sutileza para tirar você da presença do Senhor? Porque não há aliança entre Israel e Egito. Não há. Quando Deus tirou o povo do Egito, sabe o que foi que o Senhor disse? Não deixe nada aí. A gente vai ter que acertar contas com o irmão José quando chegar no céu, porque a gente sempre chama ele de José do Egito. Só que quando ele está para morrer, ele diz assim: ó, quando vocês forem embora daqui, porque há uma promessa de que vocês vão ser retirados pelo Senhor, não deixe meus ossos, leve meus ossos junto. Eu já vou estar morto, mas leve meus ossos, não me deixe aqui, porque aqui não é o meu lugar. Um dia eu preguei uma mensagem aqui, teve uma abençoada aqui, quando acabou o culto, ela chegou e disse assim: eu entendi agora, glória a Deus, entendi a palavra, pastor. Você entendeu, irmã? Amém. O que a senhora entendeu? Eu entendi que aquele companheiro que Deus me deu e mora em outro lugar é de Deus, que a gente faz tudo que tem que fazer, a gente se conta, a gente namora, e a gente não precisa casar porque ele mora em outro lugar. Eu disse: a senhora entendeu, foi a voz do diabo, porque eu não preguei isso aí. A senhora entendeu errado. Está louco? Está vendo, irmãos, a sutileza? A gente está rindo, a gente está brincando, a gente está descontraindo, mas tudo isso quem orquestra é o diabo, para prender você, para pegar você. Será? É a dúvida. Ele age tentando tornar o evangelho mais suave, mais leve, escondendo o pecado, gerando engano. Gálatas 1:8 diz: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo, ainda que venha um anjo do céu e vos ensine um outro evangelho, diferente daquele que nós pregamos, considere ele maldito. Veja o que Paulo está dizendo, meu irmão.
Se o pastor Rodrigo pregar um outro evangelho, não ouça. Considere ele um homem maldito. Se alguém ensinar para você o contrário do que diz a Bíblia, sai de perto dessa pessoa, seja ela quem for, porque essa pessoa vai te confundir e vai colocar você debaixo da opressão do diabo. Não importa quem for. Não importa quem for. E tem muito crente, tem muito pregador, tem muito pastor, tem muito missionário, tem muito apóstolo dizendo: não, mas não é bem assim. Fique longe e garanta a sua salvação. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Bom, você não precisa concordar. O apóstolo Paulo está dizendo: se alguém te ensinar outro evangelho, pega aquele pastor que você gosta tanto, pega aquele apóstolo que você gosta tanto, pega aquele missionário que você gosta tanto e avalia a vida dele, não as palavras, porque palavra, meu irmão, palavra qualquer um pode falar, mas avalia a vida dessa pessoa segundo a Bíblia, o testemunho, o caráter, os negócios, a vida financeira, os calotes. Avalia a forma como trata um companheiro de ministério. Vê se isso está na Bíblia. É esse tipo de gente que você quer? Então, amém. Mas a Bíblia está dizendo: se alguém te ensinar por meio de obras qualquer outro evangelho, considere esse alguém maldito. Por quê? Porque o diabo tem agido tentando tornar o evangelho mais light. O evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Para muita gente é loucura, mas para aquele que crê, irmão, é o poder de Deus. Glória. Apocalipse 12:9. Eu vou terminar aqui, são 10 horas. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que tem a capacidade, tem o poder de enganar o mundo inteiro. Quem aqui está no mundo? Quem faz parte desse mundo? Quem está vivo aqui? Quem anda pela rua, come, bebe, dorme, toma banho todo dia? Levanta a mão e diga amém. Então cuidado, porque o diabo tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Quer dizer, essa corja está solta pelo mundo. Não seja enganado pelo diabo. Não deixe o diabo minar a tua casa. Não deixe o diabo minar a tua cabeça. Não deixa o diabo encher o teu casamento. Não siga padrão de novela, padrão de filme no seu casamento, ou você vai explodir com tudo. Não anda segundo o conselho do ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que faz pecado? Não. O ímpio é aquele que conhece a palavra, mas não pratica. Não anda pelo conselho do ímpio. Salmo capítulo 1. Mas tenha prazer na palavra do Senhor. Medita, minha irmã, meu irmão, meu jovem, filho, medita nessa palavra de dia e de noite. Então diz o Senhor: farás prosperar o teu caminho. Tudo que tu puseres a mão vai prosperar. Tudo irá bem. Aleluia. Tudo irá bem. Deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos e abrir o teu entendimento nessa noite. Como está a sua vida na presença de Deus? Como está o seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã, na presença de Deus? Como você está? Como é que é o teu culto a Deus? Como é que é o nosso culto ao Senhor no dia a dia?
Como que está a nossa vida com Deus? Estamos orando ou estamos planejando começar a orar e nunca começamos? A oração é como a dieta. A oração é como o regime. Você planeja começar na segunda. Aí no domingo você diz, não, mas hoje eu vou comer porque amanhã eu vou começar. Alguma coisa acontece e você não começa na segunda. Então eu vou começar na terça. Não começa na terça. E aí você esquece por um tempo. Come, 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 come. E depois que parou de comer, come a sobremesa. E aí você diz, puxa, eu preciso perder peso, emagrecer, eu vou começar um regime. Quantas vezes você disse, eu vou começar a orar? Não, amanhã eu vou jejuar. E não começou. Porque talvez você esteja distraído. Distração é algo maligno. É algo maligno. Se você é uma pessoa muito distraída, ore a Deus e peça, Senhor, me liberta disso em nome de Jesus. Porque uma pessoa distraída demais, o diabo pode enrolar ela. O diabo pode enganar ela. A Bíblia diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Agora, engraçado, porque você estuda a vida de Jesus e você não vê Jesus distraído. Ele está sempre focado. Amém? Ele está sempre focado na sua missão, no seu trabalho, no seu ministério, na oração. Minha esposa leu aqui no início do culto que ainda era noite quando Jesus sai e vai para o deserto orar. Quem de nós tem feito isso? Levantar quando o sol ainda não apareceu, para dizer bom dia, meu Deus. Quantos de nós já fizemos isso, irmãos? E paramos de fazer porque estamos nos sentindo cansados, porque nós estamos nos sentindo pesados. Também tem gente que come 1 quilo de feijão antes de ir para a cama. E é bom. Aquele bem temperadinho. Oh glória. Não coma 1 quilo de feijão antes de ir para a cama, irmão. Convide o pastor e toma só a metade. Mas não, nós estamos nos sentindo cansados, pesados. Não se distraia. Direciona teu foco. Volte a ser fervoroso na presença de Deus. Volte a ser fervorosa na presença de Deus. Volte a fazer o trabalho de um evangelista. Volte a falar para os teus vizinhos do amor de Deus. Eles precisam de salvação. Volte a visitar o doente, o necessitado, a viúva, o órfão. Volte a fazer alguma coisa. Volte a jejuar, volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte para Deus. Pare de se distrair com o mundo. Pare de se distrair com o mundo. Nessa noite, eu sinto o amor de Deus por nós. Pare de se distrair. Feche os seus olhos, por favor. Se distrair, até mesmo com aquilo que Deus te deu. Eu amo tanto a minha família, mas eu não posso deixar que a minha família me prenda em casa quando eu tenho que estar na casa de Deus.
Não se distraia com o que Deus te deu. Eu amo tanto meu carro que ao invés de eu vir para o culto eu vou dar umas bandas. Não se distraia com aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu é para você servir a Deus. É para você ser abençoado, ser feliz, mas servir a Deus. Não deixe o diabo te distrair, mas deixa Deus te despertar. Quantos aqui nunca mais exercitaram o dom que Deus lhe deu? E não é porque você não tem oportunidade. Eu vi um vídeo há pouco tempo atrás na internet de uma criança, uma menina, que ela foi na UTI. E ela entrou na UTI. E ela começou a cantar: Mestre, eu preciso de um milagre. Os médicos e enfermeiros choravam vendo aquela menina cantar. Ela estava exercitando o dom dela. Não no altar, não no púlpito, mas lá onde há necessidade. No púlpito tem pregador, no altar tem pastor, mas lá no hospital não tem ninguém. Lá no presídio não tem ninguém. No orfanato não tem ninguém. No banco da praça não tem ninguém. Não se distraia, porque Deus tem uma obra na tua vida.